Meu nome é Daniel e isso aconteceu no Natal de 2022, quando minha esposa Laura e eu alugamos um chalé isolado nas montanhas para passar as festas longe da correria da cidade. Era nosso primeiro Natal casados e queríamos algo especial e romântico. Tínhamos trabalhado tanto durante o ano inteiro que sentimos que merecíamos esse tempo só para nós dois. O chalé ficava no fim de uma estrada de terra, cercado por pinheiros cobertos de neve. O vizinho mais próximo estava a quase 2 quilômetros de distância. Quando chegamos na véspera de Natal, por volta das 5 da tarde, já estava escurecendo. A proprietária, uma senhora chamada Marta, nos disse por telefone que havia deixado a chave embaixo do tapete da varanda porque tinha que viajar urgentemente para visitar a família. A estrada até o chalé era sinuosa e estreita. Laura comentou várias vezes como tudo parecia isolado e silencioso. Eu achei aquilo perfeito, exatamente o que precisávamos. Quando finalmente avistamos o chalé através dos pinheiros, ficamos encantados. Era exatamente como nas fotos. Rústico, aconchegante, com uma varanda ampla e chaminé de pedra. Pegamos a chave onde Marta havia dito e entramos. O interior cheirava a pinho de madeira envelhecida. Havia uma lareira de pedra no centro da sala, uma cozinha pequena mas equipada e um quarto no andar de cima com uma cama enorme coberta por um edredom vermelho. Laura imediatamente começou a tirar fotos para postar nas redes sociais. Tudo parecia perfeito. Descarregamos o carro com nossas malas, as sacolas de comida que trouxemos e uma pequena árvore de Natal artificial que Laura insistiu em trazer. Acendemos a lareira, preparamos chocolate quente e colocamos músicas natalinas tocando no speaker Bluetooth. A neve começou a cair lá fora daquele jeito mágico que parece cenário de filme. Por volta das 7 da noite, enquanto Laura organizava os presentes embaixo da árvore e eu preparava um jantar simples de massa, comecei a ter aquela sensação estranha de ser observado. Sabe quando você sente que há alguém olhando mesmo sem ver ninguém? Tentei ignorar, mas a sensação persistia. Às 9 da noite, depois de jantarmos e começarmos a assistir um filme de Natal, ouvi um barulho do lado de fora. Não era o vento. Parecia alguém arrastando algo pesado pela neve, como um trenó ou um corpo. Laura estava tão focada no filme que nem notou, mas eu pausei o som da TV e fiquei ouvindo. O barulho parou. Levantei devagar e fui até a janela da frente. Abri a cortina cuidadosamente e olhei para fora. A varanda estava iluminada pela luz externa que deixamos acesa. Foi então que vi as pegadas. Pegadas recentes na neve que definitivamente não eram nossas. Elas vinham da floresta, pela lateral da casa e circulavam toda a propriedade, parando em cada janela. Quem quer que tenha feito aquilo havia nos observado por cada janela do chalé. O pior é que as pegadas levavam até a varanda dos fundos e simplesmente paravam ali, como se a pessoa ainda estivesse lá, esperando. Meu estômago revirou. Tranquei imediatamente a porta da frente com a chave e com a corrente. Laura percebeu minha expressão e perguntou o que estava errado. Tentei não assustá-la, mas mostrei as pegadas pela janela. Ela ficou pálida. Vamos embora, ela disse. Imediatamente. Daniel, vamos voltar para a cidade agora. Eu também queria, mas quando olhei para fora, a neve estava caindo muito forte agora. A visibilidade era quase zero. Dirigir por aquela estrada sinuosa, na escuridão total e com neve pesada seria suicídio. Tentei ligar para Marta, mas não havia sinal de celular. Tentei o telefone fixo do chalé, mas a linha estava completamente muda, nem tom de discar. Está tudo bem, menti. Provavelmente foi algum animal grande. Vamos trancar tudo e ficar alertas. Passei os próximos 30 minutos checando cada porta e janela, me certificando de que todas as trancas estavam funcionando. Laura me seguia, segurando meu braço com força. Fechamos todas as cortinas. A lareira continuava acesa, mas agora o ambiente que antes parecia aconchegante tinha se tornado claustrofóbico e ameaçador. Às 10h30 da noite, enquanto estávamos sentados no sofá em silêncio, ouvindo apenas o crepitar da lareira, começaram as batidas. 3 batidas secas na porta da frente, pausadas, deliberadas. Depois silêncio por cerca de 20 segundos, então mais 3 batidas, idênticas às primeiras. Laura agarrou meu braço tão forte que doeu. Coloquei o dedo nos lábios pedindo silêncio e me aproximei da porta. Fiquei parado ali, escutando. As batidas continuaram, sempre o mesmo padrão. 3 batidas, pausa, 3 batidas. Quem está aí? Gritei, tentando soar corajoso, mas minha voz saiu trêmula. As batidas pararam. O silêncio que se seguiu foi de alguma forma pior. Fiquei ali parado, esperando, com o coração batendo tão alto que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Então as batidas começaram, mas agora na janela da cozinha, depois na porta dos fundos, depois na janela lateral. Quem quer que estivesse lá fora estava circulando a casa, batendo em pontos diferentes, como se estivesse testando cada entrada, procurando um ponto fraco. Laura estava chorando silenciosamente no sofá, encolhida com um cobertor. Corri até a cozinha e peguei a maior faca que encontrei. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Voltei para a sala e ficamos ali paralisados, ouvindo os sons ao redor da casa. As batidas continuaram por mais 15 ou 20 minutos, depois pararam completamente. O silêncio voltou. Achei que talvez a pessoa tivesse desistido e indo embora. Laura sussurrou. Acabou? Mas então ouvimos um novo som. Algo estava arranhando o telhado. Passos pesados começaram a andar de um lado para o outro sobre nossas cabeças. Laura gritou e eu a abracei, ambos olhando
olhando para o teto. Podíamos ouvir cada passo, seguindo um padrão deliberado, como se quem estivesse ali em cima estivesse medindo o telhado, procurando um ponto fraco. Os passos pararam diretamente acima da lareira. Ouvimos um arrastar, como se algo pesado estivesse sendo empurrado por dentro da chaminé. Laura apontou para a lareira com olhos arregalados de terror. Ele vai descer pela chaminé. Corri até a lareira e olhei para cima. Não podia ver nada além de escuridão, mas ouvi claramente algo raspando pelas paredes internas. Peguei o atizador de ferro e fiquei ali parado, pronto para atacar qualquer coisa que descesse. De repente, algo pesado caiu pela chaminé e bateu na grelha da lareira, com um barulho metálico alto. Laura gritou. Eu pulei para trás, segurando o atizador como uma arma. Com a mão tremendo, usei a ponta do atizador para arrastar o objeto para fora da grelha. Era um boneco de neve grotesco, feito com galhos retorcidos e pedras pontiagudas. Tinha gravetos enfiados como dentes em sua boca de pedra. E amarrado ao seu pescoço com um barbante havia um pedaço de papel sujo. Com mãos tremendo, desenrolei o papel e li a mensagem escrita com caligrafia infantil, irregular. Feliz Natal para os novos vizinhos. Bem-vindos à nossa montanha. Meu sangue gelou. Nossa montanha, como se esse lugar pertencesse a alguém. Como se nós fôssemos os intrusos. Os passos no telhado recomeçaram. Agora mais rápidos, mais agressivos. Quem estava lá em cima estava correndo de um lado para o outro, pulando, fazendo o máximo de barulho possível. O som era ensurdecedor. Pedaços de neve e gelo começaram a cair pela chaminé. Daniel, eu não aguento mais, Laura gritou. Precisamos sair daqui agora. Eu sabia que ela tinha razão. Ficar ali esperando até o amanhecer não era mais uma opção. Quem quer que estivesse lá fora estava escalando nossa casa, tinha acesso ao telhado e claramente não tinha intenção de ir embora. Peguei nossas chaves do carro e nossos casacos. Não tínhamos tempo para pegar as malas. Laura calçou as botas rapidamente, ainda soluçando. Desliguei todas as luzes da casa, deixando apenas a lareira acesa, esperando que isso fizesse quem estivesse lá fora pensar que ainda estávamos dentro. Fomos até a porta da frente. Os passos no telhado tinham parado novamente. O silêncio era opressor. Coloquei minha mão na maçaneta, respirei fundo e sussurrei para Laura. Quando eu abrir, você corre direto pro carro. Não olha para trás. Eu estarei logo atrás de você. Ela sentiu. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Girei a chave na fechadura o mais silenciosamente possível. Tirei a corrente, segurei a maçaneta. 1, 2, sussurrei. Então abri de uma vez e gritei. Corre! Laura saiu correndo pela varanda e desceu os graus. Eu estava logo atrás dela. A neve estava caindo forte, limitando nossa visão. Nosso carro estava a apenas 10 metros de distância, mas parecia uma eternidade. Foi quando ouvimos o som, um grito agudo e inumano, vindo de cima da casa. Olhei para trás enquanto corríamos e vi uma figura negra no telhado, recortada contra o céu noturno. Estava de perna beirada, observando-nos fugir. Chegamos ao carro, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair as chaves. Consegui abrir as portas e entramos rapidamente. Liguei o motor e ele roncou na primeira tentativa. Graças a Deus. Dei ré rapidamente e comecei a manobrar para sair daquele lugar infernal. Mas quando virei o volante, os faróis iluminaram a varanda da frente. O que vi me fez pisar no freio, instintivamente. Haviam pelo menos umas 5 ou 6 pessoas de pé na varanda, todas vestidas com roupas escuras e rasgadas, todas completamente imóveis, apenas observando. No centro delas, na porta aberta do chalé, estava uma figura mais alta que as outras. Mesmo com a neve e a escuridão, pude ver que seu rosto era pálido demais, esticado demais, como se não fosse completamente humano. Daniel, vai! Laura gritou, socando meu braço. Pisei no acelerador e o carro derrapou na neve antes de ganhar tração. Acelerei pela estrada de terra, indo muito mais rápido do que deveria, mas não me importava, precisávamos sair dali. Olhei pelo retrovisor uma vez. As figuras ainda estavam paradas na varanda, nos observando fugir. Então as luzes do chalé começaram a se apagar uma por uma, até que tudo ficou em total escuridão. A viagem de volta foi um borrão. Laura não parou de chorar. Eu estava em choque, focado apenas em manter o carro na estrada. Dirigimos por 2 horas na neve até chegarmos à rodovia principal. Só então permitimos que a adrenalina diminuísse. Passamos a noite de Natal em um hotel à beira da estrada, agarrados um ao outro, sem conseguir dormir. De manhã, Laura tentou ligar para Marta para contar o que aconteceu. A ligação foi direto para a caixa de mensagens. Tentou várias vezes ao longo dos dias seguintes. Nada. Uma semana depois, quando estávamos em casa, Laura pesquisou sobre o chalé online. Encontrou artigos antigos de jornal. Nos anos 1970, uma família inteira havia desaparecido naquela montanha durante o inverno. Nunca foram encontrados. E ao longo das décadas, houve vários relatos de hóspedes que alugaram o chalé e relataram experiências perturbadoras, alguns fugindo no meio da noite, exatamente como nós. O mais perturbador foi um artigo de 2015. Um casal havia sido encontrado morto dentro do chalé. Tinham sido mortos na véspera de Natal. As autoridades concluíram que foi um assassinato, mas nunca encontraram o culpado. O caso ficou arquivado. Marta nunca retornou nossas ligações e, quando tentamos pesquisar sobre ela, não encontramos nenhum registro de uma proprietária com esse nome vinculado àquela propriedade. É como se ela nunca tivesse existido. Até hoje não sabemos quem ou o que estava naquela montanha conosco. Laura tem pesadelos recorrentes. Eu não consigo ouvir músicas de Natal sem sentir aquele frio na espinha. E toda vez que neva, nós dois olhamos pela janela de casa, meio que esperando ver figuras escuras nos observando através da tempestade. Nunca mais passamos o Natal longe de casa e nunca, nunca jamais voltaremos àquelas montanhas.
Trabalho como gerente de TI em uma empresa de médio porte no centro de São Paulo. Todo ano fazemos uma festa de Natal no próprio escritório na última sexta antes do feriado. Em dezembro de 2023, eu fiquei responsável por fechar o prédio depois que todos fossem embora. Normalmente, essa responsabilidade rodava entre os gerentes, mas naquele ano, vários colegas tinham viagens programadas, então me voluntariei. A festa começou às 7 da noite. Decoramos o primeiro e segundo andares com luzes coloridas, uma árvore enorme no lobby e mesas cheias de comida e bebida. Havia música, karaokê e aquele clima descontraído de fim de ano que todos esperavam. Trabalho nessa empresa há 5 anos e sempre adorei essas festas. A noite foi ótima, todo mundo relaxado, dançando, tirando fotos. Por volta das 10h30, o CEO fez um discurso agradecendo a todos pelo ano de trabalho e anunciando os bônus de Natal. Todos aplaudiram e brindaram. Foi genuinamente um momento feliz. A festa começou a esvaziar por volta das 11. As pessoas tinham famílias esperando, viagens no dia seguinte, compromissos. Às 11h30, ajudei alguns colegas a chamar Ubers. À meia-noite, estavam apenas eu e 3 pessoas da equipe de limpeza que a empresa havia contratado para o evento. Passei a próxima hora ajudando-os a recolher copos descartáveis, garrafas vazias, pratos de papel. Recolhemos as decorações mais frágeis. A equipe de limpeza faria o resto no dia seguinte. Mas eu queria deixar pelo menos organizado. Eles agradeceram e foram embora por volta da 1 da manhã. Às 1h15, eu estava sozinho no edifício de 5 andares. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Comecei a fazer minha ronda final de checagem. O prédio era antigo, construído nos anos 1980, e tinha aquele silêncio pesado que edifícios vazios têm. Meus passos ecoavam pelos corredores. Desliguei as luzes do primeiro andar e subi para o segundo. Estava no segundo andar desligando as últimas luzes da festa quando ouvi música vindo de cima. Parei no meio do corredor e escutei. Era definitivamente Silent Night, tocando em uma caixa de música. O som era fraco, abafado, mas inconfundível. Meu primeiro pensamento foi que alguém da equipe de limpeza havia esquecido alguma decoração musical ligada, mas não usamos nenhuma caixinha de música na festa. Tínhamos apenas caixas de som Bluetooth tocando playlists do Spotify. O som vinha de cima. Subi as escadas até o terceiro andar. A música ficou um pouco mais alta. Não do terceiro. Continuei subindo. Quarto andar. Mais alto ainda. Quinto andar. Quando abri a porta da escada para o quinto andar, a música parou. O silêncio repentino foi perturbador. Fiquei parado ali na porta, minha mão ainda na maçaneta, esperando. Nada. O quinto andar nunca era usado. Estava em reforma há meses. Não deveria haver ninguém ali. Não deveríamos nem ter acesso. Mas a porta estava destrancada. Entrei hesitante. Todas as luzes estavam acesas, o que era impossível, porque eu mesmo havia desligado o disjuntor geral deste andar semanas antes para a reforma. Deveríamos estar economizando energia. No centro da sala de reuniões principal, que estava completamente vazia, exceto por lonas de pintura e alguns andaimes, havia uma cadeira de escritório virada para a parede, e alguém estava sentado nela. Eu podia ver apenas a parte de trás de um gorro vermelho de Papai Noel balançando levemente. "Olá!", chamei, minha voz ecoando pela sala vazia. "A festa acabou, o prédio está fechado." Nenhuma resposta. A cadeira não se moveu. O gorro continuou balançando suavemente, como se houvesse uma brisa, mas todas as janelas estavam fechadas. "Por favor, identifique-se", falei mais alto, tentando soar autoritário. "Vou precisar que você saia do edifício agora." Ainda nada. Meu coração começou a bater mais rápido. Caminhei lentamente ao redor da sala, dando um grande arco para poder ver quem estava na cadeira de frente. A caixinha de música começou a tocar novamente. Silent Night. Mas não consegui ver de onde o som estava vindo. Parecia estar vindo das próprias paredes. Continuei andando, mais próximo da cadeira. Mais próximo. Pude ver o gorro vermelho de Papai Noel se movendo. Alguns passos mais. Agora estava quase de frente para a cadeira. Dei a volta completa. A cadeira estava vazia. O gorro estava pendurado cuidadosamente no encosto, como se alguém o tivesse deixado ali deliberadamente. Mas não havia ninguém. Olhei ao redor rapidamente. A sala era grande e aberta. Não havia onde se esconder. Eu teria visto alguém se movendo. Peguei o gorro com dedos trêmulos. Estava quente, como se alguém tivesse acabado de tirá-lo da cabeça. Foi quando todas as luzes do andar se apagaram de uma vez. A escuridão foi instantânea e total. Apenas a luz fraca da lua através das janelas sujas fornecia alguma visibilidade. Deixei o gorro e corri. Peguei meu celular do bolso para usar como lanterna, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Consegui ativar a lanterna e o feixe de luz cortou a escuridão. Estava correndo em direção à porta da escada quando ouvi passos. Não eram meus, eram passos pesados, rápidos, vindo do corredor à minha esquerda. Alguém estava correndo em minha direção. Não olhei para trás, apenas corri. Empurrei a porta da escada e comecei a descer. Desci os degraus de 2 em 2, segurando a corrimão, meu celular iluminando o caminho. No terceiro andar, a porta da escada se abriu sozinha à minha frente, bloqueando meu caminho. Parei abruptamente, quase caindo. Olhei através da porta aberta para o corredor escuro além dela. Não podia ver nada, mas sentia que havia alguma coisa ali, esperando. Ouvi os passos acima de mim, descendo cada vez mais próximos. Não tinha escolha. Pulei sobre o batente da porta aberta e continuei descendo. Segundo andar, a mesma coisa aconteceu. A porta se abriu sozinha, bloqueando meu caminho. "Deixa eu sair!", gritei pro vazio. Minha voz ecoou pela escada. Os passos estavam agora apenas um andar acima.
Eu podia ouvir respiração pesada, ofegante. Pulei pela segunda porta aberta e continuei descendo para o térreo. Quando cheguei à porta de saída do térreo, tentei empurrá-la. Não se mexeu. Empurrei com mais força. Nada. Era como se alguém do outro lado estivesse segurando. Não, não, não! Comecei a gritar, batendo na porta com os ombros, usando todo o meu peso. Os passos pararam. Ficaram estacionados no lance de escada logo acima de mim. Houve respiração, lenta, controlada, esperando. Virei-me lentamente, apontando a luz do celular para cima. Não havia ninguém lá. Apenas escadas vazias, desaparecendo na escuridão acima. Mas então vi algo que fez meu estômago revirar. Na parede ao meu lado havia uma sombra. Não minha sombra. Era a silhueta de alguém alto, muito alto, com braços longos pendurados ao lado do corpo. A sombra não se movia, mas eu podia sentir que estava me observando. Usei toda a minha força e consegui finalmente abrir a porta do térreo. Algo a soltou do outro lado. Tropecei para dentro do saguão ofegante. O saguão estava escuro, mas havia luz suficiente das janelas da rua para eu ver. Corri para a porta de vidro da entrada principal. Estava trancada, obviamente, mas eu tinha a chave. Com mãos tremendo violentamente, consegui destrancar e abrir a porta. O ar frio da noite de dezembro me atingiu como um tapa. Saí correndo para a calçada e só então olhei para trás. No monitor de segurança da recepção, que ainda estava ligado, vi as imagens das câmeras ciclando entre os andares. E em cada feed eu podia me ver. No quinto andar, correndo. No quarto andar, correndo. No terceiro, no segundo. Mas em cada imagem, atrás de mim, havia várias figuras escuras me seguindo. 5 figuras, todas usando aqueles gorros vermelhos de Papai Noel. Todas correndo atrás de mim em perfeita sincronia. Fiquei ali parado na calçada, olhando para o prédio. Algumas janelas dos andares superiores estavam iluminadas agora, mesmo sabendo que desconectei toda a energia. Podia ver silhuetas se movendo atrás da janela. Abandonei meu carro, que estava estacionado na garagem subterrânea. Não havia chance de eu voltar para aquele prédio. Corri quarteirões até encontrar um táxi ainda circulando àquela hora da madrugada. No dia seguinte, liguei para o RH e disse que estava doente. No dia seguinte também, quando finalmente voltei ao trabalho, 3 dias depois, pedi para ver as gravações de segurança da noite da festa. Queria provas do que havia acontecido. O segurança me levou até a sala de monitoramento e revisamos as gravações. Eu aparecia nelas todas, exatamente como me lembrava. Correndo pelos andares, correndo pelas escadas, saindo do prédio. Mas não havia ninguém mais. Nas gravações oficiais, eu estava sozinho, correndo sozinho, gritando sozinho pro vazio. Cara, você tava bêbado ou quê? O segurança riu. Parece que estava fugindo de fantasmas. Mas eu via outra coisa que as câmeras capturaram. Em cada andar que eu passava correndo, depois que eu saía do quadro, as luzes se acendiam sozinhas. Cadeiras se moviam, portas se abriam e fechavam, como se algo invisível estivesse me seguindo, interagindo com o ambiente físico. Isso é normal? Perguntei, apontando para uma cena onde uma cadeira deslizava sozinha pela sala. O segurança deu de ombros. Prédio velho, sensores de movimento nas luzes às vezes dão problema. Correntes de ar mexem com as cadeiras nas rodinhas. Relaxa, man. Mas eu sabia o que eu tinha visto e sabia o que eu tinha sentido. Pedi demissão 2 semanas depois. Disse que tinha recebido uma proposta melhor. Meu chefe tentou me convencer a ficar, mas não havia chance. Alguns colegas mais antigos depois me contaram, quando souberam que eu estava saindo, sobre a história do prédio. Foi construído nos anos 80 sobre o terreno de um antigo hospital psiquiátrico que pegou fogo na véspera de Natal de 1952. Dezenas de pacientes morreram presos em seus quartos trancados. Os bombeiros não conseguiram chegar a tempo por causa do tráfego natalino. Durante a construção de nosso edifício, nos anos 80, vários trabalhadores relataram experiências estranhas. Ferramentas desaparecendo, sombras se movendo, vozes à noite. Um trabalhador caiu do 5º andar e morreu. Ele disse para seus colegas minutos antes que alguém estava no andar de cima cantando Silent Night. Hoje trabalho em outra empresa, em outro prédio, mas toda vez que trabalho até tarde, toda vez que fico sozinho no escritório, aquele sentimento volta. A sensação de ser observado, de não estar realmente sozinho. E eu juro que às vezes, no silêncio da noite, eu ouço uma caixinha de música tocando em algum lugar distante. Sempre a mesma música, Silent Night. Minha filha Sophie tinha 7 anos quando isso aconteceu. Todo ano, nossa igreja, a paróquia de São José, organizava um presépio vivo na praça central da cidade, bem em frente ao Coreto Histórico. Era uma tradição que existia há mais de 50 anos e era adorada por todos na comunidade. Famílias vinham de cidades vizinhas para assistir. Era considerado um dos melhores presépios vivos da região. Em outubro de 2021, o padre Marcos começou os ensaios para o presépio daquele ano. Sophie estava tão animada quando soube que iam fazer audições para as crianças. Ela queria muito participar, mesmo que fosse apenas como uma das crianças do coral ou uma pastorinha no fundo. Quando a lista de escalação foi divulgada em novembro, Sophie veio correndo da catequese com os olhos brilhando. Papai, eu vou ser um anjo, um dos 3 anjos principais. Minha esposa Helena e eu ficamos genuinamente orgulhosos. Sophie tinha que ficar em um pedestal decorado, vestida de branco com asas feitas pela própria igreja, segurando uma estrela dourada, representando os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus. Era um
papel importante e visível. Os ensaios começaram em meados de novembro. Toda terça e quinta noite, levávamos Sophie para a praça, onde o padre Marcos e as voluntárias da igreja coordenavam as posições, as músicas, as entradas e saídas. Sophie levava tudo muito a sério, praticando suas poses em casa, segurando uma escova de cabelo como se fosse a estrela. A apresentação aconteceria durante 3 noites, 22, 23 e 24 de dezembro, sempre das 7 às 9 da noite. Era tradição que o presépio ficasse vivo por 2 horas em cada noite, com as pessoas podendo circular, tirar fotos e as crianças permanecendo relativamente imóveis em suas posições, apenas mudando de pose levemente a cada 15 minutos. Na primeira noite, 22 de dezembro, tudo correu perfeitamente. Chegamos às 6h30 para Sophie se preparar. As voluntárias a ajudaram com a roupa de anjo branca, ajustaram as asas nas costas dela e a levaram para seu pedestal, que tinha quase 1 metro de altura, decorado com tecido dourado e luzes brancas. Quando as luzes principais do presépio se acenderam às 7 em ponto, havia umas 50 ou 60 pessoas reunidas na praça. Helena e eu ficamos no fundo, observando com orgulho. Sophie estava linda, séria, segurando sua estrela dourada com as 2 mãos, olhando para baixo como haviam ensaiado. A noite foi mágica. O coral cantou, as crianças representaram a natividade e o padre Marcos fez uma breve reflexão. Pessoas tiraram centenas de fotos. Às 9, quando as luzes se apagaram, todos aplaudiram. Sophie veio correndo para nós com o maior sorriso que já vi em seu rosto. Foi tão legal, tinha tanta gente olhando. Eu me senti uma estrela de verdade, ela disse, pulando. Na segunda noite, 23 de dezembro, algo mudou. Chegamos no mesmo horário. Sophie estava animada novamente, conversando com as outras crianças enquanto se preparava. As voluntárias ajudaram com o figurino e ela subiu em seu pedestal às 6h50. Tudo começou normal. As luzes se acenderam, as pessoas começaram a se reunir, mas por volta das 7h30, notei que Sophie parecia desconfortável. Ela mudou de posição várias vezes, o que não era característico dela. Ela levava seu papel muito a sério e sempre ficava perfeitamente imóvel em suas posições. Às 8 horas, quando houve um breve intervalo de 15 minutos para as crianças descansarem, Sophie desceu correndo do pedestal e veio direto para mim e Helena. Seu rosto estava pálido. "O que foi, amor?" Helena perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. "Tem um homem", Sophie sussurrou, olhando para trás nervosamente. "Que homem?" perguntei, já sentindo um desconforto no estômago. "Aquele ali." Ela apontou discretamente para a multidão. Olhei na direção que ela indicava, mas havia tantas pessoas que não consegui identificar ninguém específico. A praça estava mais cheia que na noite anterior. "Como ele é?" Helena perguntou. "Alto, usa um casaco escuro e ele não pisca, papai. Ele fica só me olhando e não pisca. Os olhos dele são estranhos." Eu tentei tranquilizá-la. "Amor, muitas pessoas estão olhando. É por isso que você está lá em cima. Faz parte da apresentação." "Não, papai," ela insistiu, pegando minha mão com força. "É diferente. Ele não olha para o presépio todo, só para mim. E ele está muito perto." Uma das voluntárias chamou as crianças de volta. O intervalo havia terminado. Sophie olhou para mim com olhos suplicantes. "Você quer parar? A gente pode dizer que você não está se sentindo bem," ofereci. Ela pensou um pouco, mas depois balançou a cabeça. "Não, eu prometi que ia fazer todas as 3 noites. Vou ficar bem." Ela voltou para seu pedestal, mas eu e Helena ficamos alertas. Comecei a observar a multidão com mais atenção, procurando alguém que parecesse fora do lugar. Não demorou muito para eu vê-lo. Havia um homem parado na primeira fileira de espectadores, diretamente em frente ao pedestal de Sophie. Ele era alto, talvez 1,90 m, usando um casaco escuro que parecia muito pesado para a temperatura relativamente amena da noite. Suas mãos estavam nos poços e ele estava completamente imóvel. Enquanto outras pessoas tiravam fotos, conversavam, se moviam, ele permanecia estático como uma estátua e estava olhando fixamente para Sophie. Não para o presépio em geral, especificamente para minha filha. "É aquele," Helena sussurrou ao meu lado. Ela também havia notado. Caminhei um pouco para o lado para tentar ver seu rosto melhor. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, pele pálida, cabelo escuro, mas os olhos dele, Sophie estava certa. Havia algo errado com os olhos dele. Mesmo de longe, pareciam muito escuros, muito fixos. Quando a apresentação terminou às 9, observei o homem cuidadosamente. Ele não se moveu quando todos começaram a se dispersar. Continuou parado ali, olhando para o pedestal de Sophie, mesmo depois que ela havia descido e as luzes principais foram apagadas. Fui até ele. "Com licença," disse firmemente. "Posso ajudar em algo?" Ele finalmente moveu os olhos de onde Sophie havia estado e olhou para mim. Quando nossos olhares se encontraram, senti o frio percorrer minha espinha. Seus olhos eram de um marrom tão escuro que pareciam pretos, e a maneira como ele
me olhou, era como se estivesse me avaliando, decidindo algo, apenas admirando a apresentação. Ele disse. Sua voz era baixa e monótona. Sua filha? Não respondi. Não queria confirmar nada para ele. Ela brilha. Ele continuou, um sorriso fraco aparecendo em seus lábios, como um verdadeiro anjo. Temos que ir, disse, me afastando rapidamente. Voltei para onde Helena estava ajudando Sophie a tirar as asas. Olhei para trás e o homem ainda estava lá, nos observando. Vamos embora rápido, sussurrei para Helena. No carro, Sophie estava quieta. Normalmente ela falaria sem parar sobre a noite, mas desta vez apenas olhava pela janela. Você está bem, princesa? Perguntei pelo retrovisor. Ele ficou lá a noite toda, pai, só me olhando. Não tirou os olhos de mim nenhuma vez. Aquela noite, Helena e eu discutimos se deveríamos deixar Sophie participar da última noite. Ela tinha se comprometido e cancelar na última hora deixaria o padre Marcos em uma situação difícil. Além disso, seria a noite de Natal, a mais importante. Não queríamos decepcionar Sophie. Decidimos que ela participaria, mas ficaríamos muito próximos. E se víssemos aquele homem novamente, chamaríamos a segurança da praça ou até mesmo a polícia. 24 de dezembro chegou, véspera de Natal, a noite mais importante do presépio vivo. Sophie estava nervosa durante o dia, mas disse que queria ir. É a última noite, papai. Eu quero terminar o que comecei. Chegamos à praça às 6h15. Estava muito mais cheia que as noites anteriores. Era véspera de Natal e parecia que metade da cidade estava lá. Sophie foi se preparar e eu e Helena ficamos estrategicamente posicionados com visão total do pedestal dela. As luzes se acenderam às 7. A multidão aplaudiu. O coral começou a cantar. Tudo parecia estar indo bem. Fiquei escaneando a multidão constantemente procurando por aquele homem. Por 15 minutos, não o vi. Comecei a relaxar pensando que talvez ele não viesse. Talvez tenha sido apenas alguém estranho que não voltaria. Então, às 7h20, a multidão se moveu um pouco e eu o vi. Mesmo lugar, mesma posição, mesma pose, como se não tivesse se movido desde a noite anterior, usando o mesmo casaco escuro, olhando fixamente para Sophie. Meu sangue gelou. Cutucei Helena e apontei discretamente. Ela ouviu e seu rosto empalideceu. Vou chamar alguém, ela sussurrou. Mas antes que pudesse ir, Sophie começou a chorar no pedestal, lágrimas descendo pelo rosto, mas ela mantinha a pose, tentando ser profissional. Ela estava olhando diretamente para o homem, e mesmo de onde estávamos, podíamos ver o terror em seus olhos. Não me importei com a apresentação. Não me importei com compromissos ou decepções. Minha filha estava com medo. Fui diretamente até o pedestal, abrindo caminho pela multidão. Sophie, descemos, disse firmemente, estendendo meus braços. Papai, ele está vindo. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo. Ele está vindo até aqui. Peguei Sophie no colo e me virei. O homem estava abrindo caminho pela multidão, caminhando diretamente em nossa direção. Seu rosto não mostrava expressão, mas seus olhos, aqueles olhos escuros e vazios, estavam fixos em nós. Helena! Gritei. Ela estava logo atrás de mim. Começamos a andar rapidamente em direção ao estacionamento. A multidão estava densa, dificultando nossa movimentação. O homem estava mais rápido, mais ágil. Ele não pedia licença, apenas empurrava as pessoas para o lado com força surpreendente. Com licença, saindo! Gritei, segurando Sofia com força contra o meu peito. Ela estava soluçando. Alguns homens da audiência perceberam que algo estava errado e tentaram barrar o caminho do homem. Ei, cara, mais devagar! Um deles disse, colocando a mão no peito do perseguidor. O homem o empurrou com tamanha força que o cara caiu no chão. Duas outras pessoas tentaram segurá-lo, mas ele se livrou delas como se fossem crianças. Havia uma força anormal nele. Chegamos ao estacionamento. Meu carro estava a uns 20 metros. Corri, com Helena logo atrás. Ouvi o homem gritar atrás de nós. Anjo, anjo, volta aqui! Chegamos ao carro. Minhas mãos tremiam quando tentava destrancar as portas. Sophie estava praticamente em pânico, agarrada ao meu pescoço. Helena continuava olhando para trás. Daniel, ele está vindo! Consegui abrir o carro. Coloquei Sophie rapidamente no banco de trás e entrei. Helena pulou no banco do passageiro. Tranquei as portas no momento em que o homem chegou ao carro. Ele bateu na janela do lado de Sophie com a palma da mão. Bang, 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 Sophie gritou. Liguei o motor e dei ré rapidamente. O homem teve que pular para o lado para não ser atingido. Acelerei para fora do estacionamento e quando olhei pelo retrovisor, ele estava parado no meio do estacionamento, iluminado pelos postes de luz, nos observando partir. Seus braços estavam caídos ao lado do corpo, mas mesmo de longe, podia ver aqueles olhos escuros fixos em nosso carro. Sophie não parou de chorar durante todo o caminho para casa. Helena estava ligando para a polícia, relatando o incidente. Quando chegamos em casa, trancamos todas as portas e janelas. Sophie não queria ficar sozinha nem por um segundo. Dormiu em nossa cama aquela noite, entre eu e Helena. A polícia veio tirar nosso depoimento na manhã seguinte. Fizeram um relatório. Disseram que aumentariam as patrulhas na área, mas não pareciam muito preocupados. Provavelmente apenas um admirador estranho, o policial disse. Mas vocês fizeram certo em sair de lá. Mas ele não tinha visto aqueles olhos. Não tinha sentido aquela
aquela presença. 2 semanas se passaram. Estávamos começando a relaxar um pouco. Sophie voltou a dormir em seu próprio quarto. Ainda tinha pesadelos, mas estavam ficando menos frequentes. Então, em 7 de janeiro, o carteiro entregou o correio normal. Entre as contas e propaganda, havia um envelope endereçado a Anjos Sophie, no nosso endereço. Não havia remetente. Minhas mãos tremeram ao abrir. Dentro havia uma única foto e um bilhete escrito à mão. A foto era de Sophie no pedestal de anjo, tirada de muito perto, tão perto que dava para ver cada detalhe de seu rosto, seus olhos assustados olhando diretamente para a câmera. Esta foto tinha sido tirada durante a última noite, momentos antes de eu tirá-la de lá. O bilhete dizia em letras cuidadosas, quase infantis: "Você brilha mais que todas as estrelas do céu. Anjos devem ser observados e admirados. Você foi feita para isso. Não se esconda da sua luz. Eu estarei assistindo, sempre assistindo. Até o próximo Natal, meu pequeno anjo, com admiração eterna." Senti meu estômago revirar. Ele sabia onde morávamos, tinha nosso endereço, tinha estado perto o suficiente de Sophie para tirar aquela foto. Chamamos a polícia imediatamente. Entregamos a carta e a foto como evidência. Mudamos as fechaduras de casa. Instalei um sistema de segurança com câmeras. Sophie não podia mais brincar no quintal sozinha. Fizemos um boletim de ocorrência completo desta vez. Um detetive foi designado ao caso. Ele disse que tentariam identificar o homem através das câmeras de segurança da praça, mas a área não tinha cobertura completa. Passaram-se meses. O detetive ligava ocasionalmente com atualizações, mas nunca havia nada concreto. Ninguém correspondendo à descrição do homem foi identificado. Era como se ele fosse um fantasma. Sophie mudou completamente. Ela, que era uma criança alegre e extrovertida, se tornou tímida e assustada. Não queria mais participar de atividades na igreja. Não queria ir à praça. Tinha medo de multidões. Começamos terapia com ela em fevereiro. A psicóloga disse que Sophie estava desenvolvendo sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Uma criança de 7 anos. Dezembro chegou novamente. 2022. Sophie tinha quase 8 anos agora. Conforme o Natal se aproximava, ela ficou cada vez mais ansiosa. Tinha pesadelos todas as noites. Acordava gritando: "Ele está me observando, papai. Ele está na janela." Colocamos cortinas blackout em seu quarto. Verificávamos obsessivamente o sistema de segurança. A polícia aumentou as patrulhas em nossa rua durante as semanas que antecederam o Natal. Na noite de 23 de dezembro de 2022, exatamente um ano depois daquela segunda apresentação do presépio, Helena acordou às 3 da manhã com Sophie gritando. Corremos para o quarto dela. Sophie estava parada na janela, apontando para fora, em pânico total. "Ele está lá! Ele está lá embaixo!" Corri para a janela e olhei para o quintal iluminado pela luz de segurança que instalamos. Lá estava, parado na borda do quintal, um homem, alto, casaco escuro, olhando para cima, diretamente para a janela de Sophie. Peguei meu telefone e liguei para a polícia enquanto corria a escada abaixo. Peguei o taco de beisebol que mantinha perto da porta. Quando acendi as luzes externas e abri a porta, o homem havia desaparecido. A polícia chegou em minutos. Vasculharam o quintal com lanternas, encontraram pegadas na grama úmida e encontraram algo mais. Preso no galho baixo da árvore no centro do quintal, balançando suavemente na brisa noturna, havia um gorro de anjo feito de papel branco, idêntico ao que Sophie usava no presépio. E dentro do gorro, outro bilhete: "Anjos não podem se esconder. Eu sempre encontro os meus anjos. Feliz Natal, Sophie. Estou tão feliz por te ver novamente." Fizemos as malas naquela mesma noite. Não esperamos o amanhecer. Fomos para a casa dos pais de Helena, em outro estado, a 8 horas de distância. Ficamos lá por 3 semanas. Quando voltamos em janeiro, colocamos a casa à venda. Não podíamos mais morar ali. Em março de 2023, nos mudamos para uma cidade completamente diferente, a 500 quilômetros de distância. Não contamos a ninguém da antiga cidade para onde estávamos indo. Mudamos nossos números de telefone, removemos todas as redes sociais. Sophie está melhor agora. Tem 9 anos. Ainda faz terapia. Ainda tem pesadelos ocasionais, mas está voltando a ser a criança alegre que era. Mas todo Natal, quando dezembro chega, todos nós ficamos em alerta máximo. Verifico as fechaduras obsessivamente. Olho por cima do ombro na rua e toda vez que vejo alguém usando um casaco escuro, meu coração dispara, porque no fundo eu sei que ele ainda está lá fora, procurando, assistindo, esperando pelo próximo anjo. Gostou dessas histórias? Se você sentiu aquele frio na espinha e quer mais conteúdo assustador, não se esqueça de deixar seu like, ajuda muito o canal, inscrever-se no canal para não perder nenhuma história de terror, comentar abaixo qual história te deixou mais apavorado e por quê, compartilhar com aquele amigo que ama histórias de terror, se você for corajoso o suficiente. Qual dessas histórias foi a mais aterrorizante para você? O chalé isolado com as figuras na varanda? A festa de escritório com os fantasmas dos pacientes? O presépio vivo e o perseguidor obcecado? Você teria coragem de passar o Natal em um desses lugares? Ou atender aquele telefone à meia-noite? Atenção, temos muito mais histórias de terror esperando por você no canal. Maratonas de terror, histórias reais assustadoras, mistérios não resolvidos e muito mais. Desafio: se você é corajoso
corajoso o suficiente. Assista essas histórias sozinho, no escuro, na véspera de Natal, se tiver coragem. Nos vemos na próxima, se você tiver coragem de voltar. E lembre-se, nem todo Natal é feliz para todos. Algumas pessoas, algumas almas, ainda estão esperando por algo que nunca virá.